Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, quem não tem projeto precisa se apropriar dos projetos de quem os tem. O governo Bolsonaro é um governo tão desorientado, tão sem projeto para o país, que ele precisa usurpar os projetos do parlamento, as obras de outros governos, para tentar mostrar alguma coisa para o Brasil. Eu me lembro, presidente Rodrigo Maia, de quando o governo defendia um auxílio de R$200 por mês. E o parlamento insistiu em 500. E, felizmente, na última hora, o governo acabou cedendo para 600. Mas a briga para elevá-lo para 500 foi do parlamento. Hoje nós vimos o presidente da República dizer que R$600 é muito pouco, mas para quem não tem nada ajuda muito, claro. Agora, se R$600 são muito pouco, o que seriam os R$200 em que o governo insistia em dar para o povo brasileiro? Felizmente, o parlamento acabou vencendo essa queda de braço em defesa do povo brasileiro. E a oposição esteve ao lado de outros partidos aqui da casa, na linha de frente, em defesa desse auxílio mais volumoso, para garantir um mínimo de condições para que as pessoas ficassem em casa e cumprissem o distanciamento social que o governo tanto insistiu em sabotar. Mas não bastasse tentar se apropriar daquilo que o parlamento fez, como o presidente da República acaba de fazer na solenidade, em que prorroga por 2 meses o auxílio, o que é pouco. Nós vamos brigar para que esse auxílio vá até o final do ano, durante toda a vigência do estado de calamidade. Não bastasse tentar se apropriar disso, agora há pouco o governo tenta se apropriar também da lei de emergência cultural, que foi uma iniciativa desta casa, de vários líderes, inclusive da oposição, que foi relatada com muita competência pela deputada Jandira Fegali e felizmente sancionada ontem e publicada hoje. Que bom que o governo sancionou, mas foi uma construção do parlamento, não foi uma proposta do governo. É claro, quando o governo acerta, quando ele comete algum acerto, nós procuramos apoiar. A prova disso é essa medida provisória que a gente acaba de aprovar, com o voto de quase toda a oposição, respeitadas as divergências que são naturais. Mas o governo não pode continuar tentando fazer apropriação indébita de projetos da casa ou da oposição, e muito menos de obras. Tratar a transposição do São Francisco como uma obra do governo Bolsonaro é de uma má-fé sem palavras para descrever. Então, sim, o governo Bolsonaro é um governo sem qualquer projeto, sem qualquer plano para o Brasil. A prova disso é que nós estamos no 3º ministro da Saúde, interino. Os 2 anteriores foram tirados porque se recusaram a receitar cloroquina. Apenas um não médico ousou fazê-lo. Alguém que hoje foi na cerimônia sem máscara e apertando a mão das pessoas. Esse é o exemplo que o ministro da Saúde está dando para o país. O governo vai agora para o 4º ministro da Educação, sem nenhum projeto para a pasta. Nenhum projeto para a pasta. Nenhuma medida de apoio educacional para os estudantes que estão em casa sem aula durante a pandemia. Nada. Apenas ataques a professores e a estudantes. Apenas confusão no Enem. Apenas perseguição às universidades e à ciência, que agora todos veem a importância que tem. Um governo que não tem proposta para a saúde, que não tem proposta para a educação. Que projeto tem esse governo para o país? O que é que esse governo propõe? Sobre questões de corrupção, não é preciso falar. O presidente trocou a direção da Polícia Federal para tentar proteger seus filhos e amigos. Existe algo mais escandaloso do que isso? Trocar a direção da Polícia Federal para proteger os seus filhos? Tentar mudar no Tribunal de Justiça do Rio uma jurisprudência já consolidada no Supremo, e essa decisão vai ser derrubada.
Evidentemente vai ser derrubada, a não ser que o Supremo abra mão da sua jurisprudência vinculante, não abrirá. Agora, não bastasse tudo isso, ainda ouvimos o ministro Paulo Guedes há pouco dizer, isso foi repetido há pouco pela colega que me antecedeu, que o Brasil é o segundo país do mundo em investimentos em relação ao PIB. Pelo amor de Deus! O ministro da Economia não pode dizer uma coisa dessas. Está no Twitter da liderança do PSB, partido que eu tenho a honra de liderar nessa casa, um gráfico feito por um professor da Universidade de Colômbia, que mostra que o Brasil está atrás de Japão, Alemanha, Suécia, Finlândia, Estados Unidos, Irã, Holanda. Pelo amor de Deus! Como é possível brigar com a realidade desse jeito? Negá-la, negar os fatos? Existe um ditado que no direito, o deputado Marcelo Ramos, se diz muito, que é que contra fatos não há argumentos. O governo Bolsonaro é o contrário, ele diz que contra argumentos não há fatos. É um governo que nega os fatos, que nega a ciência, que nega os números, que fala qualquer coisa, porque não há compromisso com a verdade, mínimo. Não há compromisso com a verdade sobre a autoria dos projetos. Não há compromisso com a verdade sobre a autoria das obras. Não há compromisso com a verdade dos números da economia mundial. São dados públicos. Como é possível agir desse jeito? Nós da oposição não, presidente. Nós parlamentares da oposição temos compromisso com a verdade, com os fatos e com o Brasil. Temos projetos para o país. E a prova disso são esses projetos que temos apresentado e aprovado aqui na casa. Vários deles. Eu cito, por exemplo, 2 aprovados recentemente, de autoria do deputado Denis Bezerra. Um deles, por exemplo, em relação ao FIES, até agora não sancionado. Estamos aguardando a garantia do direito dos estudantes de poderem postergar os pagamentos do FIES. Portanto, presidente, nós permaneceremos aqui, fazendo a nossa parte no parlamento, defendendo o país, e ainda que o governo possa se beneficiar de índices de popularidade alcançados graças a propostas do parlamento, como essa do auxílio emergencial que foi nossa, nós continuaremos lutando por isso, porque nós não somos oposição ao Brasil, nós somos oposição ao governo Bolsonaro que faz mal ao Brasil. Nós estamos a favor do povo brasileiro e faremos tudo o que for necessário e possível para ajudar o nosso povo sofrido, mesmo que com isso se beneficie dessas medidas o governo. Não deixaremos de tomá-las, porque o nosso compromisso é com o povo brasileiro e com o futuro do Brasil. E amanhã, todo o nosso apoio à greve dos entregadores de aplicativos, senhor presidente. Muito obrigado.